Audiobook O Poder da Vontade, de Bruno Mangueira. Todos os seres agem motivados por um ou inúmeros fatores. Dentre esses inúmeros fatores, podemos salientar as necessidades, as quais podem nos levar a inúmeras vontades e ações pertinentes àquilo que desejamos ou precisamos. Iremos compreender o poder da vontade, no tocante às grandes realizações ao longo da história, não nos prendendo em biografias ou relatos históricos, nem em algumas fantasias motivacionais, mas na certeza de que, ao nos afastarmos um pouco de uma vida voltada meramente ao consumo e satisfação fisiológica, e nos voltarmos ao poder que existe em nossos grandes sonhos e ideais, vontade idealística, podemos ter a chance de experimentar uma vida cercada por grandes realizações e alegrias. Este manual é apenas um guia, um agente eliciador, um começo, um gatilho, uma ignição, capaz de produzir em nós o poder e instrução necessária a uma melhor qualidade de vida e uma história de grande sucesso. Um brinde à nossa vontade. Dedico esta obra a todos aqueles que estão inconformados com as suas vidas, aqueles que pensam que seus sonhos não podem mais ser realizados, aqueles que, em meio a muitas crises financeiras, psicológicas, familiares e espirituais, pensam que nunca conseguirão realizar o melhor que podem realizar em suas vidas. Dedico este pequeno livro a todos que de alguma forma pensaram em desistir, mas que por algum motivo especial ainda apostam em si mesmos e esperam uma chance, uma oportunidade para mudar suas vidas. Introdução. Nunca pude imaginar realizar tal ato. Escrever um livro sempre foi um sonho, um objetivo, uma grande vontade. Realizar tal ação e compartilhar com todos os leitores, para mim, ou melhor, para nós, é uma grande satisfação, pois podemos crer que todos os nossos sonhos, objetivos e vontades não morrem, apenas adormecem, ou ainda esperam o tempo certo de nascer ou germinar. Todo o potencial que está em nós tem chance de ser desenvolvido se escutarmos ou compreendermos o que realmente queremos, o que nos importa, o que pode nos tirar do lugar ou situação onde estamos e nos projetar a um futuro ideal, satisfatório, mas nunca o ato final, e sim o começo de novas conquistas e realizações. Nossas vidas estão em constante desenvolvimento, e realizar tal obra demonstra a mim e a todos os amigos leitores que é possível sair da normalidade. É possível mudar nossa história. É possível deixarmos de viver por viver e darmos sentidos à razão à nossa história e existência, que está acima de tão simplesmente trabalhar e consumir. Sejam bem-vindos à nossa viagem em direção às nossas vontades, aos nossos ideais, aos nossos sonhos, às nossas grandes conquistas e vitórias, a todo o poder que a vontade em sua plenitude pode nos oferecer. Com certeza, principalmente nas últimas décadas, observamos uma grande quantidade de materiais de autoajuda que tentam de alguma forma trazer técnicas para satisfazer nossas vontades, ou não, de maneira infelizmente mirabolante, contando com poderes irreais e não objetivos. Nossa preocupação não é essa. Nosso objetivo é descrever algo que ocorre realmente e como podemos conquistar nossos sonhos de maneira real,
não fictícia ou ilusória. O que podemos negar é que temos vontade de tudo e ela responde às nossas necessidades fisiológicas, como vontade de comer, beber, dormir, ir ao banheiro e por aí vai. Nossas necessidades nos levam a uma vontade, a um desejo. Mas e quando temos vontade de conquistar alguém? Quando temos vontade de exercer determinada função, ou tocar um instrumento, ou concluir um curso ou faculdade, ou até mesmo vontade de estar só, de estar junto, vontade de ficar rico, vontade de ser bem-sucedido, vontade de ter uma família, vontade de ser feliz. Como professor de história, aprendi que durante todo o nosso processo de desenvolvimento psicossocial, que faz parte do ser humano desde as suas mais remotas origens, a domesticação do fogo, dos vegetais e animais, todo o aparato tecnológico de caça, conservação, defesa e manipulação da natureza, toda a formação dos lares e cidades com suas leis e estruturação societária foi puxado, desenvolvido pela vontade. Vontade, sobretudo, de se viver em um ambiente menos hostil e mais protetor de toda a sua família. As vontades humanas são e sempre serão responsáveis por todo o movimento histórico, individual e geral de toda uma cidade, civilização, império ou sociedade. Enfim, elas serão responsáveis pela vida de todos os habitantes da Terra. As necessidades humanas são múltiplas. Sentimos inúmeras vontades cotidianamente, movidos por nossas necessidades físicas ou mentais. Somos tentados a realizar nossos desejos ou simplesmente ignorá-los. Esquecê-los a ponto de desejarmos outras coisas, independente se a teremos ou não. Somos constantemente levados ao consumo de vários objetos. Trabalhamos para consumir e nossas vontades, na grande maioria das vezes, estão ligadas à satisfação momentânea e fisiológica. Observando todas essas características contemporâneas, somos levados a aceitar o fato de que nossas vidas e vontades se resumem ao trabalho e consumo. Vivemos simplesmente o plano fisiológico e ingenuamente somos levados a acreditar que quanto mais gastamos ou temos poder capital para isso, mais felizes, realizados e satisfeitos seremos. Mas não é bem isso que acontece. O mercado avassalador que nos rodeia necessita compulsoriamente de consumo. Por isso, novas tendências, gostos e tecnologia são desenvolvidos a todo momento, a todo instante, em uma disputa de mercado e público infinita, onde todos nós somos presas e não predadores. Ao observarmos tudo isso, poderíamos achar que tudo está perdido e que não há saída para esse círculo vicioso de trabalho exaustivo, na maioria das vezes, e consumo nessa vida de vontade meramente fisiológica. Mas a resposta, por mais absurda aos nossos cansados ouvidos, é que há uma saída, uma luz ao fim de um grande túnel, uma esperança, uma solução, uma resposta àquilo que sabemos que pode ser bom para nós, mas não conseguimos compreender ou analisar. Essa obra irá se voltar a esse desejo, a essa necessidade, muitas vezes esquecida ou adormecida. E mostraremos formas eficazes de realizar este sonho em nós. Mas antes, devemos compreender um pouco daquilo que iremos realizar, a fim de que consigamos desenvolver em nós um resultado satisfatório. Muitos filósofos, teólogos, cientistas e pensadores deram uma grande contribuição àquilo que conhecemos enquanto vontade. Entretanto, a título de nomenclatura e melhor descrição da vontade, convém dividi-la em vontade fisiológica e vontade idealística. No primeiro capítulo, iremos entender o porquê dessa divisão e como tudo isso irá nos beneficiar. Capítulo 1. Vontade idealística. Como descrito anteriormente, essa palavra sempre foi discutida por filósofos, teólogos, psicólogos, pois tão simplesmente faz parte de nossa essência. Arthur Schopenhauer, filósofo alemão do século XIX,
Em sua obra O Mundo como Vontade e Representação, analisa e compreende a vontade de várias formas e a aponta como aquilo que nos motiva, nos faz agir. Sem ela, não poderíamos viver. Houve, portanto, ao longo da história muitas discussões em torno disso, dessa nossa natureza, ora pendendo ao instinto, vontade fisiológica, ora pendulando ao espírito, ânima, alma ou psique, vontade idealística. Nosso objetivo é compreender a vontade idealística, sendo esta uma mola propulsora ou combustível às demais etapas do processo de constituição de nossas vidas e, consequentemente, de concretização de sonhos. Mas o que pode ser compreendido como vontade idealística? Nossos sonhos, ideais, planos de vida, modelo de casa, lar, família, cônjuge, emprego, formação, aparência, cargo, ocupação desejada, em suas inúmeras áreas de atuação artística, esportiva, clínica, literária, educacional e por aí vai, em uma infinidade de desejos que compõem aquilo que podemos entender como vontade idealística. Porém, todos esses atributos ou características idealísticas, em sua grande maioria, são violados, esquecidos, suprimidos ou até extintos. Não conseguimos saciar nossa vontade idealística e trocamos nossos sonhos por produtos ou objetos que nos trazem prazer momentâneo, fisiológico, e nos transformam também em objetos, peças úteis à sociedade, porém inúteis a nós mesmos. Infelizmente, nos sentimos assim ao final de muitos expedientes. Quanto mais negligenciamos nossos sonhos, por mais insignificantes ou absurdos que nos pareçam ser, mas nos afastamos de uma vida de sucesso e realização. Independente se ficarmos ricos ou não, somos diferentes de outras espécies. Nossa história e capacidade cerebral nos provam que podemos ultrapassar nossas vontades fisiológicas. Não que elas não sejam importantes, são vitais. Com certeza, mas nunca podemos preencher o espaço destinado às grandes realizações, que começam a partir de uma vontade também, mas idealística, com vontades e realizações físicas e momentâneas. As necessidades físicas ou momentâneas são reflexos ou expressões de uma vida saudável e são supridas quando atingimos o alvo, quando concretizamos nossas necessidades básicas, fisiológicas. Entretanto, nossos sonhos ou aspirações só podem ser realmente realizados quando desenvolvemos nossa potencialidade. Por mais incrível que pareça, tudo que você sonha pode começar com um desejo ou uma vontade. Qual é a sua vontade? O que você mais deseja, sonha, ambiciona? Dinheiro ou aquilo que ele pode proporcionar? Prazer, parcial ou total? Fama ou sucesso, satisfação, bem-estar, aonde você for? Este livro ilustrará praticamente todas as etapas de uma, duas, três, infinitas realizações e, consequentemente, qualidade de vida, bem-estar, felicidade, coroando esse nosso processo vital. Em nossa viagem, iremos perceber que felicidade não se conquista, mas se recebe como fruto ou resultado de nossas vontades. Vontades de mudar, de sonhar, de projetar, de realizar algo que, mesmo sofrendo críticas ou encontrando inúmeros desafios, irá nos levar a realizações contínuas em nossa existência. Basta tão simplesmente ter vontade. Entretanto, iremos desenvolver isso no próximo capítulo. Toda vontade idealística, todo desejo só pode sair do mundo das ideias de nossa mente quando realizado, quando executado da melhor forma possível. Toda vontade, por mais boa ou pura ou simples que seja, não se realiza automaticamente, mas conta com os nossos membros para se materializar em uma realidade anteriormente concebida por nós. Qual é essa chave? Como podemos iniciar nossos sonhos e desejos? Capítulo 2. Ação eficaz.
Toda a nossa vontade, toda a construção mental ou antecipação positiva em relação às nossas vidas só ganha vida, só se concretiza, como dito anteriormente, através de uma palavra tão simples e conhecida, mas com um poder incrível: ação. Mas o que é ação? E o que é agir em benefício de nós mesmos, a ponto de também beneficiar multidões de pessoas? Primeiro, precisamos querer, ter vontade. E ela pode se manifestar de várias formas. Falo de vontade idealística, que é o que nos torna diferente dos outros seres da natureza. O sopro divino em nós, independente da crença individual ou da nossa capacidade de projeção de situações e realizações que ainda não ocorreram. Mas estamos falando a respeito da ação. E o que ela é? E como pode agir em nosso favor? Pois bem, a ação é um gesto, uma atitude, a utilização cerebral de nossos membros para um determinado fim. Na vontade fisiológica, assim como o funcionamento orgânico homeostático, isto é, saudável e equilibrado, é automático, ou não tão perceptível ou discutível. Se você está com fome e tem condições para se alimentar, você come. Se está com sono, dorme. Se está com sede, bebe. E assim sucessivamente, de acordo com aquilo que você tem e pode realizar. A ação instantânea de nossos membros ao saciar nossa vontade fisiológica é rápida e direta. Mas em se tratando de nossas vontades idealísticas, nossas ações são mais complexas, assim como os nossos sonhos, nossas idealizações. A ação de nossos membros, de nossos sentidos, de nossos pensamentos e de todo o nosso aparato psicomotor precisa ser doutrinado e utilizado de maneira eficaz ou específica ao que intentamos realizar. Isso ocorre, por exemplo, quando queremos aprender algo novo, dirigir, por exemplo, ou tocar um instrumento, aprender novas línguas e por aí vai. Da mesma forma, quando queremos realizar um sonho ou desejo, um plano para nossa carreira profissional, artística, intelectual, enfim, uma ou várias vontades idealísticas, devemos nos conscientizar de que, embora não sejam sonhos simples, nossas ações podem nos levar a vários resultados satisfatórios. Nossas ações podem ser satisfatórias, significativas e eficientes frente à nossa vontade se forem organizadas, premeditadas e analisadas. Ação eficaz é aquela que começa com uma preparação, o amadurecimento de nossa vontade idealística e elaboração de planos a serem seguidos. Disciplina, atenção e cuidado e obstinação saudável em seguir esses planos e perseverança. Pois mesmo não atingindo o resultado de maneira imediata, podemos permanecer em nossa ação eficaz. Por exemplo, quando queremos mudar de emprego ou ocupação, devemos simplesmente sair de onde estamos ou observar nossa vontade interior, nossa vontade idealística, o que realmente nos motiva e procurar meio de nos aperfeiçoar àquela ocupação, cargo ou profissão, estudando, capacitando-nos ao desenvolvimento daquela atuação, para aí sim estabelecer contatos, estágios, apresentação de currículos e adentrar naquilo que antes preordenamos e realizamos através de nossa ação eficaz, demandando preparação, disciplina e perseverança. Toda essa ação pode levar anos e anos, mas com certeza a nossa vontade idealística será saciada. Porém, no decorrer de todo esse processo de construção de nossas ações e até mesmo vontades, o que é normal e saudável pode mudar. Somos seres mutáveis, e isso é fundamental ao nosso crescimento, adaptação e autorrealização. Nossas vontades idealísticas e nossas ações não estão condicionadas a um único processo ou a única concretização de nossos objetivos ou meta a ser alcançada. Ela pode ser mudada várias vezes, assim como os caminhos a serem seguidos em busca de nossas realizações. Todo esse processo estaria fadado também ao fracasso,
se nunca conseguíssemos transformar nossas vontades em verdade, em algo que realmente acontece ou aconteceu, se parássemos na ação. Mas uma vontade idealística bem assessorada por uma ação eficaz pode, a curto, médio ou longo prazo, levar-nos ao assunto que iremos desenvolver no próximo capítulo. Aquilo que com certeza nos espera para entregar o prêmio por nossas vontades e pelo esforço em prosseguirmos com nossas ações. Capítulo 3. Realização. O ápice de nossos sonhos, vontades idealísticas e ação eficaz, pautada por um processo de preparação, disciplina e perseverança, sem dúvida alguma se chama realização. Quando finalmente realizamos um sonho ou cumprimos mais uma etapa em nossas vidas, quando conquistamos algo que tanto queríamos e lutamos e, consequentemente, adquirimos, enfim, quando nos sentimos realizados, podemos nos voltar a Aristóteles, o filósofo grego, discípulo de Platão, educador de Alexandre Magno, criador de várias obras ligadas à política e botânica. Em sua obra Metafísica, dentre muitas considerações, defendia a matéria em estado parado como potência. E ao adquirir uma nova forma, se desenvolver ou ter estimulada sua potencialidade semelhante a uma semente a qual germina, cresce e pode se transformar em uma árvore, como um ato. Assim, da mesma forma, ao realizar nossas vontades idealísticas, temos a chance de desenvolver nossa potencialidade e nos transformar em ato, a última instância daquela vontade ulterior que nos levou ao desenvolvimento de nossa potencialidade em dado momento de nossas vidas. Esse processo pode ocorrer várias vezes em nossas vidas. Somos várias potencialidades, ou podemos desenvolver toda a nossa potencialidade através de várias formas. Somos autores, artistas, artífices de nossa vida e de nossa história. Construímos nosso espaço em todos os lugares por onde passamos. Engana-se quem acha que somos substituíveis. Não somos. Não somos apenas números ou engrenagens. Quem pensa assim está fadado a grandes frustrações. Somos únicos em nossa família, entre os amigos e colegas em vários ambientes religiosos, profissionais, esportivos e em muitas outras organizações ou formações congeniais. Somos únicos em todo o universo. E o Criador assim nos fez e nos delegou a chance de realizarmos o melhor de nós, todos os dias, construindo sonhos, projetos, perspectivas mentais, desejando tais realizações, promovendo ações eficazes frente a essa vontade idealística e realizando de maneira plena aquilo que cogitamos. Quais são os seus sonhos? Quais são suas vontades? Quais são os seus desejos? Podem parecer pequenos ou grandes demais a outras pessoas, mas para você, que administra suas potencialidades, pode ser o começo de uma longa, feliz e produtiva história de sucesso. Não pensem que, ao comprar uma bicicleta, não poderíamos comprar um carro, uma casa. Os sonhos, vontades idealísticas são construídos ao longo de nossas experiências, todas elas boas ou más, e nossa vontade deve ser exercitada todos os dias, quando acordamos e imaginamos o futuro melhor em todos os aspectos. Tente imaginar como seria sua vida se você fosse uma outra pessoa, se tivesse tudo o que desejasse, todas as suas aspirações fossem atendidas. Às vezes, somos motivados por prazer e diversão e descobrimos que tudo o que realmente precisamos já está perto de nós. Às vezes, o que nos falta é olhar para o horizonte e perceber que, mesmo tão longe, não é impossível chegar lá. A história das grandes navegações modernas é repleto de relatos de homens que aspiravam chegar a um lugar e se depararam com outro muito melhor. O convite que a vida nos faz é ir, seguir em frente, aprendendo, andando como os discípulos de Aristóteles, andando e aprendendo, escola peripatêtica. Assim como os nossos ancestrais no Paleolítico, que nômades viviam à procura de melhores condições de subsistência, com muitas etnias indígenas e africanas, nossa busca
tem de ser constante. Nossas vontades idealísticas voltadas sempre à busca de melhores recursos. No passado histórico, esses recursos estavam ligados à terra, à presença de rios e à abundância vegetativa e animal. Agora, devem estar relacionados à facilidade em executarmos nossos planos. Onde está o nosso público? Onde estão os nossos pacientes? Onde estão os nossos alunos? Onde estão as melhores escolas, os melhores livros, as melhores técnicas, os melhores empregos, os melhores concursos, os melhores investimentos? Mas um questionamento sempre bate à nossa mente. Sim, com certeza já pensamos em relação a isso tudo. Quando, por exemplo, enfrentamos situações que fogem do nosso controle. Quando nossa realização nunca se concretiza, mesmo fazendo tudo de maneira eficaz. Esse será o tema de nosso próximo capítulo. Capítulo 4. O que aprendemos com as árvores? Podemos encontrar inúmeras fontes literárias que abordam essa temática relativa às nossas frustrações e aos problemas que nos cercam e nos impedem de realizarmos aquilo que pretendemos. Pois algo acima de nós impediu nossa realização. Na vida, somos surpreendidos por vários desafios e não realizações. Podemos parar, desistir, mudar de plano, rota, mas não há como arrancar nossas vontades ou ideais. Podemos negá-la, suprimi-la, afogá-la em nossos pensamentos contrários, mas nunca será possível extrair o potencial que há em nós. O olhar sonhador de alguém que, mesmo perdendo tudo, sabe o quanto a vida pode ser melhor se o fluxo de vontade idealística, ação e realização não fosse interrompido. Este livro não é um conto de fadas, longe disso. Também não pode ser chamado de manual, mas é um estimulador, um eliciador, um combustível, capaz de promover em nós o despertamento de nossas vontades idealísticas, de todo o nosso potencial, muitas vezes adormecido ou esquecido, mas nunca apagado. Nossas vontades são mutáveis. As peças são constantemente trocadas. Uma árvore não cresce em uma só direção. Há vários galhos e uma raiz que constantemente cresce em direção à água. Nada é perdido em nossas vidas. Se não é galho cheio de frutos, é uma raiz de experiência e conhecimento, que sustenta e traz vida ao tronco e aos galhos grossos e finos de nossas ações e relacionamentos construídos ao longo de nossa existência. A partir de uma simples semente, de uma simples ideia ou vontade idealística em nós desenvolvida e nunca extinguida. Nessa metáfora a respeito das árvores e nós mesmos, podemos compreender também que há uma adaptação ao meio. Se estiverem, por exemplo, em mata fechada, as árvores crescem em direção ao sol. Em mata escassa, elas são pequenas, e assim também em nossa competição em lugares onde há abundância de profissionais, produtos, artistas, pode demorar um pouco, mas iremos chegar ao nosso lugar ao sol. Nosso grande espaço está sendo construído através de experiências e conhecimento. Essa adaptação nos leva ao outro exemplo das árvores que não crescem muito. Não há concorrência ao sol para todos. Porém, os recursos são poucos, mas não impossíveis de nos fazer desenvolver o suficiente para nos trazer excelência. Nossa sobrevivência está ligada a essa vontade idealística, a esse desejo de continuar crescendo e se desenvolvendo, não medindo esforços para desenvolver toda a nossa potencialidade. Em um ato contínuo de crescimento e transformação, em nossas qualidades, em nossa competência, em nosso conhecimento, em nossas experiências, em nossas conquistas, em nossas influências, enfim, em toda a nossa vida. Considerações finais. Em nossa aventura literária, descobrimos sucintamente elementos que fazem parte de nossos pensamentos e ações, e não podemos dissociá-los de nossas vidas, de nosso cotidiano. O fator que nos leva a qualquer ação fisiológica ou idealística parte da vontade.
dar nomes a esses elementos, apenas serve para abrir nossas mentes e nossos olhos a essa realidade e nos conceder ferramentas essenciais para a conquista de uma boa qualidade de vida. Primeiramente, compreendemos o poder da vontade e como esse impulso, essa força, é responsável por toda a história universal e pessoal. Entendemos a diferença entre vontade idealística e vontade fisiológica, sendo esta a fisiológica natural e saudável, pois nos mantém vivos, já que precisamos comer, beber, andar, reproduzir-nos, enfim, viver. Porém, e compreendemos isso ao longo desse caminho, não podemos ter uma vida satisfatória se vivemos simplesmente no plano fisiológico. Viver a vontade idealística nos garante conquistas e qualidades de vida muito maiores do que simplesmente nos alimentarmos. Quantos sonhos, projetos e desejos são esquecidos em nós por conta de nossa negligência, apartamento ou separação imposta pela sociedade a qual vivemos, que se beneficia ao nos utilizar como peças úteis de trabalho, produção e consumo, e que nos força a viver simplesmente nossas vontades fisiológicas. Podemos entender que uma ação eficaz pode dar vida às nossas vontades idealísticas através daquilo que foi dito anteriormente: preparação, disciplina e perseverança, o que satisfatoriamente nos conduz à realização de nossos sonhos, de nossas vontades idealísticas. Entendemos que estes podem passar por várias fases até a realização plena, que pode ocorrer em várias etapas, em vários momentos, e vontades idealísticas. Por exemplo, alguém pode ter o desejo, sonho, vontade idealística de ser músico, cantor, ator, professor, ou um cozinheiro ter vontade de ser nutricionista, tirar carta, aprender inglês, morar em Nova York. Os sonhos são múltiplos, variados e nem sempre combinam. Portanto, suas realizações pedem tempo e uma ação eficaz, trabalhando em cada momento essas potencialidades. Na metáfora da árvore, entendemos que nossa adaptação ao meio e à natureza é tudo. Nosso sucesso depende, assim como uma árvore, de uma boa estrutura, bem eficiente, raízes fortes e esparsas, troncos e galhos robustos e bem espalhados, simbolizando nossas experiências e conquistas sustentados pela raiz forte do conhecimento. Somos feitos para crescer, para desenvolver nosso potencial. Só paramos quando morremos, e neste tempo de vida e desenvolvimento, podemos alimentar simplesmente nossas vontades fisiológicas e viver de maneira frustrada, negligenciando ou enterrando nossas vontades idealísticas, ou sabiamente alimentar, dia após dia, nossos sonhos, nossos desejos, nossos ideais, da melhor maneira possível, voltando-nos a uma ação eficaz e, sobretudo, desejando, tendo vontade, pois, como analisamos no início deste livro, a vontade idealística é o início de todas as grandes realizações. Portanto, mesmo que demore e as adversidades aparentemente nos afastem de nossos sonhos, um simples auxiliar de construção civil, em seus sonhos, em sua vontade idealística, pode ser um engenheiro, um médico, um advogado, um professor, um construtor, ou continuar como auxiliar, realizar algo a mais e ter sucesso sem trocar de profissão, se essa for sua vontade idealística e se estiver bem. Nossas vontades idealísticas servem para nos levar aonde queremos ir e àquilo que realmente queremos ser e fazer. Somos seres especiais dotados de uma capacidade ímpar de adaptação e criação. Observamos isso em todo o passado, presente, e iremos continuar a ver em nosso futuro. A vontade pode descobrir uma cura, uma nova tecnologia, uma nova filosofia, uma nova vida, uma nova história, um novo amor, uma família, filhos. O objetivo desta obra é realizarmos juntos uma abertura de nossas janelas emocionais, aquelas as quais cultivamos muito enquanto crianças e quando crescemos vamos fechando e trancando. Temos a tendência, ao longo de nossa história pessoal,
de perder nossa criatividade e crença. E temos motivos muito mais do que suficientes para fazer isso. Haja vista toda a realidade social ao qual cada um de nós estamos inseridos, fora os desafios da vida que estão além da luta de classe. Sim, temos razão ao desacreditar de nós mesmos e simplesmente trabalhar para sobreviver. Mas o convite, o grande despertar que clamamos e esperamos, é que nunca, jamais esqueçamos nossos sonhos e nossas vontades. Por mais impossível que aparentemente possam ser, eles podem ser feitos, podem ser começados. As grandes realizações não são simplesmente aquelas que mudaram o mundo, mas aquelas que mudaram você, que transformaram nossas vidas. As grandes revoluções iniciaram a partir de grandes pensamentos, de dentro para fora. Da mesma forma, nossas vidas podem ser mudadas se tivermos vontade, aplicarmos uma ação eficaz e gozarmos de uma grande realização. Um grande futuro nos espera. Basta um passo por vez, para enfim chegarmos aonde realmente queremos estar. Agradeço a todos aqueles que fizeram parte dessa construção literária, lendo e dando vida a essas palavras. Que venhamos despertar em nós todo o poder da vontade e ser construtor de grandes histórias. Ao me dedicar a esta obra, procurei deixar o mais claro possível o quanto podemos realizar grandes coisas. Podemos realizar através de inúmeras formas, independente se irá chamar a atenção de muitas pessoas ou não, se irá ter um grande destaque ou repercussão. Infelizmente, em um mundo cada vez mais midiático, tornar tudo que fazemos público cada vez mais está se tornando um vício, uma necessidade de aceitação eterna, necessidade de público. E sabiamente podemos compreender e entender que ser realizado, pleno ou feliz, frente àquilo que desejamos, que temos vontade, com certeza é o que realmente importa e nos leva ao protagonismo de nossa história, tendo assim a chance de sermos muito mais autônomos ao invés de autômatos. Somos livres, nascemos livres, precisamos de liberdade, inclusive de escolha, e nossas vontades, no caso a vontade idealística, é o motor, o impulso, que nos leva a inúmeras realizações e conquistas. Procurei deixar claro que a sociedade, as situações inesperadas, pode nos levar, a princípio ou por um certo tempo, a uma interrupção de nossas realizações. Mas a certeza de que essas um dia irão acontecer repousa sobre a permanência de nossas vontades. Assim como qualquer ser humano, mesmo os mais céticos, têm fé e possuem elementos que atestam minha fé, no caso, o cristianismo. Assim como a certeza de que nossas vontades jamais, e repito outra vez, jamais, poderão ser maiores ou independentes daquele que criou todas as coisas, e que, de acordo com sua soberania, nos permite realizar nossos sonhos e ideais, de acordo com seus infinitos planos. No decorrer de nossa obra, procuramos atestar isso através da metáfora das árvores. E como em alguns momentos, aquilo que tanto sonhamos não se concretiza, mesmo realizando uma verdadeiramente ação eficaz. Nesta segunda edição, me senti no dever de realizar essas considerações e salientar que, mesmo em meio a tantas crises, nossas vontades podem ser fortes o suficientes para nos levar em lugares, situações ou realidades diferentes da que estamos vivendo. Somente através de nossas vontades idealísticas podemos ser construtores de um mundo melhor para nós e todas as gerações que surgirem. Portanto, não negligenciem suas vontades e esperem sempre o melhor. Um brinde às nossas vontades. Há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica. A vontade. Albert Einstein. Obrigado a todos.